O meu dia zero de verdade foi antes de eu começar pensar assim, vou fazer uma faculdade de enfermagem. E eu acho que o que me motiva são as pessoas. E quando a gente faz esse medo, essa ansiedade se transformar num sentimento bom de tranquilidade, eu acho que isso que me motiva. A pergunta certa no momento certo muda o jogo. É com muita honra que eu apresento com a minha querida aqui, maravilhosa, Ai, que obrigada. Marina, o nosso dia zero. Vamos nessa? Vamos, Você tá pronta para descomplicar? super, em frente. Então vamos lá. Hoje, pessoal, eu trago ela que vem do Sírio-Libanês para dar aula sobre experiência do cliente. Hum. Meu, a gente está falando de um hospital, de uma empresa, a gente pode estar falando de várias coisas. Vamos desmistificar várias delas. Então, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre você e a sua trajetória aí. Sim, eu sou Marina Muto, sou enfermeira de formação, né? Me formei na Universidade de São Paulo lá em 1990. E aí começa a minha história. Quando eu fazia a faculdade, eu tinha um sonho. E o meu sonho era trabalhar no Hospital Sírio-Libanês. Jura? É. Que legal. E aí se fez o meu sonho em 1991, e desde então eu tenho trilhado a minha carreira dentro do hospital. Então, assim, é um sonho que se realizou. É, quando eu ali ainda estava na minha graduação, querendo trabalhar como enfermeira, cuidar de pessoas, e isso me faz muito feliz hoje. Uhum. E eu percebo a sua felicidade desde quando eu te conheço, Uhum. assim, né? Eu te contei um pouquinho ali no nosso É. brief. Eu te vi numa palestra e me apaixonei por você de Ah, verdade, que legal. porque eu não sabia, hein, dessa história aí que você tinha esse desejo ardente de trabalhar desde quando estudava. Então, minha pergunta número um aqui é sobre o dia zero. Esse dia zero, ele é condensado sobre aquela linha de raciocínio próprio que você fala, esse dia mudou a minha vida. Então, que dia foi? É claro que dentro daquilo que você já falou, para mim já tem um pré-dia zero aí, né? Que tem a sua paixão, seu estudo, sua força. Mas dentro do mundo profissional que você atua hoje, que é esse sucesso do cliente, a experiência do cliente, qual foi o seu dia zero para você compartilhar para gente? Eu acho que o meu dia zero de verdade foi antes de eu começar, pensar assim, vou fazer uma faculdade de enfermagem. Foi lá quando eu era bem jovenzinha e eu tinha a sessão da tarde da Globo e tinha Aham. aqueles filmes que passavam uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção, de fala, aqueles filmes que falavam um pouco de doenças e eu me tocava muito. Eu falava assim: nossa, eu quero cuidar de pessoas. Eu quero estar perto dessas pessoas, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Veja, eu tinha quanto? 9, 10, 11. E aí, naquele tempo, a gente tinha teste vocacional. Aí, meus pais me colocaram para fazer vários e nunca dava algo assim, tipo enfermagem. Aham. E aí, no meio do meu cursinho, que eu ainda não sabia muito bem, meu pai era dentista. Em algum momento ele queria muito que eu continuasse a profissão dele, e aí eu tentei o vestibular, mas sabe quando não toca o coração? E Aham. aí, de repente, eu conheci uma enfermeira, né? E conversei com ela e eu entendi que talvez ali estaria o começo, né? O meu dia zero, né? De começar uma vida profissional. Que maravilhoso. E te escutar falando que foi vendo Sessão da Tarde é Acredita? maravilhoso. É porque Tem Sessão gente que da... nem sabe o que é sessão da Não, não tarde. sabe. A gente nem pode contar isso pra galera não entregar a A nossa idade idade, aqui, né, é. mano? Mas Sessão da Tarde, quando a gente fala, sempre tem esses filminhos de Sessão da Tarde, ou seja, esses filminhos que era gracioso, realmente com Não, uma ação empática. E foi ali, foi. ali que despertou em você, fala, meu, eu quero ajudar o mundo. É. E conta um pouco sobre, então, agora que a gente sabe o seu dia zero, como é que você mantém esse despertar do seu sonho? O que que te renova, Mal? O que que você busca? Que você fala, meu, eu tô sempre renovada.
eu acho que o que me motiva são as pessoas. Eu trabalho com pessoas que muitas vezes estão com medo, elas estão ansiosas e não sabem muito bem o que vai acontecer com ela quando chega numa instituição de saúde, né? E aí, quando a gente faz esse medo, essa ansiedade se transformar num sentimento bom, de tranquilidade, eu acho que isso que me motiva. Porque as pessoas vêm com várias expectativas, né? As pessoas não suportam dor, as pessoas não suportam ver pessoas sofrendo. E quando eles entram dentro de um hospital em que tudo isso se passa de uma maneira muito amena, muito tranquila, eu acho que eu trago um pouco, faço um pouco da diferença, não só eu, mas as pessoas com que trabalham comigo, de ter uma estadia dentro do hospital com uma experiência diferente daquela que ela chega. Talvez não é a experiência, a melhor experiência de estar num hotel, de estar numa viagem, mas no momento que você está se cuidando, você conseguir trazer para ela o melhor, né, das pessoas e contribuir com aquele momento, eu acho que isso que me renova todo dia. Que coisa linda, ou seja, dar o melhor nas condições que a gente tem, enquanto a gente É, tem condições melhores de fazer melhor ainda, né? e até, às vezes eu falo, Luciano, às vezes a gente fala muito da despedida final de uma pessoa, né? E quando a gente consegue fazer isso de uma maneira respeitosa, preparar a família para aquele momento, eu acho que a gente contribui muito para aquele pro desfecho, eu acho que para o restante da vida da família que ele tem. Essa despedida muitas vezes é dolorosa, mas a gente consegue deixar ela um pouco mais tranquila. Nossa, eu fiquei pensando aqui, né? Essa transformação, eu até anotei aqui, ó, medo igual a tranquilidade. As pessoas chegam com todo tipo de sentimento acumulado. Como é que você prepara um time para isso? Assim, o seu time, os seus diretos, né? Dentro dessa sua experiência que você tem, eu vejo que você fala com tranquilidade, algo que é tão complexo, Sim. né? Algo que, nossa, eu fiquei até pensativo como é que se faria isso a nível de educação ao time. Como que você faz, Mar? Eu acho que tem uma questão também da instituição de captar talentos, né? Onde você, numa entrevista, você consegue enxergar que aquela pessoa gosta de trabalhar com pessoas. Que eu acho que nessa profissão, né, na área da saúde, a gente precisa ter pessoas que gostam. E a partir daí, tem muito do propósito da própria instituição, né? Do acolhimento, do atendimento com excelência, de um corpo assistencial eh, que, que traz essa melhoria a cada dia. É um conjunto de vários pontos que se une só de um propósito, fazer com que a pessoa se sinta bem, né? Mesmo num momento tão difícil. Então, eu acho que e é interessante, né, Luciano? A gente estava conversando um pouquinho antes. Imagina, muito dessas pessoas que cuidam dessas pessoas dentro do hospital não viveram essa experiência, Isso. né? Tem a área assistencial, o médico, a enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, ele se prepara, mas tem um grupo que fica no apoio, que eu digo que são as pessoas com quem eu trabalho, que é da Uhum. recepção, Sim, o menino da higiene, sim, o menino que atende o telefone, eles não viveram essa experiência. sim. E eu acho que trazer uma instituição que faz essa a capacitação, desenvolvimento dessas pessoas no atendimento, eu acho que isso faz toda a diferença. Que Né? legal. O Sírio-Libanês, por exemplo, a gente diz, é uma instituição de 100 anos. 100 E anos. ao longo desses 100 anos, ele vem desenvolvendo pessoas. E eu acho que isso repercute para a comunidade e traz com que colaboradores que gostam de É. trabalhar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É muito importante e é delicioso ouvir isso no carinho que se faz. Tem um evento que a gente faz lá na empresa e o elevador lá da empresa é aquele que você aperta do lado de fora e entra e vai.
Só que o clássico do elevador é você entra e aperta o número lá. É um detalhe tão Sim. pequenininho que gera um estresse de quem não sabe. Então você chama as pessoas, né? E a pessoa começa a se estressar para pegar o elevador. Eu queria ouvir de você, que tipo de coisas singelas como essa, que parece tão bobinho o elevador e eu sei que não é, que vocês executam lá com extrema clareza, assim, para que isso é um agrado ao Sim. mundo, Sabe que a gente tem um projeto que é Cuidando de Quem Cuida. cuidando de quem cuida. O que que é isso? O Hum, nosso colaborador, ele é cuidado dentro do hospital. tá. Então, a gente tem uma área, né, que consultórios, medicina, e quando ele também precisa ser internado, ele interna dentro do próprio Sírio. Então, ele recebe o mesmo carinho que ele dedica a uma outra pessoa. E eu acho que é nessa troca, né, que toda essa conexão se faz, né? Porque ele sente como as pessoas são cuidadas. E aí, quando ele está bem, ele vai transmitir esse mesmo carinho, essa mesma dedicação. Então, eu vejo muito e eu também sou muito grata pela instituição que acolhe as pessoas, que capacita e entrega para a comunidade pessoas que possam disseminar essa cultura. Nossa. Que bonito isso aí. E como é que funciona a caixa de conhecimento? Então imagine assim, ó, eu passei por algo e falei, e olhei e falei, nossa, bem que poderia ter um copo d'água ali. Como é que é a linha mesmo feita? Você capta isso onde? Você leva as novas ideias de atendimento melhor a um conselho? Como é que funciona mais ou menos os bastidores real disso aí? Na verdade, acho que a gente tem que ficar com a escuta Ativa. ativo o tempo todo. Tá, Então, qualquer contribuição que um colaborador traz para a gestão, tá. é, a gente tem a nossa central, a ouvidoria, que sempre tem várias contribuições dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, né? De Tem a dizer, ouvidoria interna e a externa. tem a ouvidoria interna e externa, Tá. e a gente tem muito dado, então a gente trabalha muito com esse dado que o cliente fala. E a gente é interessante que a gente tem uma diretoria de senhoras, que é a nossa gestão máxima dentro da instituição, que além de fazer a gestão, elas também são clientes e seus familiares também. E várias contribuições que eles nos trazem faz com que a gente faz cada dia uma melhoria. Todo detalhe faz a diferença. Isso você também deve ter visto, Isso. né? É. Então, todo detalhe faz a diferença. Então, a Nossa. gente faz questão que o detalhe seja trabalhado com o mesmo esforço que uma obra, por exemplo, de uma construção de um novo serviço. Então, tudo tem importância, porque a gente está fazendo trabalho para pessoas, né? Então, não pode ter nenhuma falha. E interessante também que todo dia, todos os dias, às 8h30 da manhã, nós temos uma reunião institucional dos principais gestores da Todo instituição, dia. todo dia. Domingo a Não, domingo? de segunda a Tá, sábado, a segunda a sexta-feira, tá bom. em que é feito, é um pitch muito rápido, Tá. em que a gente fala Só para todo mundo ficar na mesma página, né? Da para ideia. ficar na mesma página do que aconteceu na semana passada, o que aconteceu ontem e qual é a programação da semana. Eita, é uma daily É mesmo. uma daily todos os dias e é muito rico, porque dessa reunião muitas ações são feitas no próprio dia Uhum. para a gente consertar o que ontem não foi tão bom. Né? Caramba. E eu acho que assim, e o time que está ali na ponta, que eu acho que é o time mais importante. A gente é gestão, a gente está muitas vezes trabalhando para melhoria, mas quem sabe o que precisa ser feito é quem está ali na ponta. É o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o recepcionista, é o operador de atendimento, né? Então, assim, é um concierge, e aí a gente capta todas as informações e a gente coloca para rodar se exatamente é isso que a gente precisa. E aí a gente vai programando todas as nossas iniciativas. Todo o investimento também é feito parte daquilo que o cliente está pedindo. Então, acho que isso faz toda a diferença também. Não, faz muita diferença, eu adorei.
Eu tenho várias perguntas aqui. Me fala assim, mais palpável. Você falou que todo detalhe faz a diferença. Me fala um assim que aconteceu recentemente, que vocês implementaram assim, algo que você falou, "Não, esse detalhezinho aqui a gente entendeu e começou a fazer." Por exemplo, limpeza. Todo mundo vai para o hospital e quer ver todo o local limpo, Ok. né? Então, a gente banheira, eu falo que tem que ter uma universidade de banheiro, né? Eu acho que em qualquer lugar, quando se fala de hotelaria, o banheiro de qualquer instituição tem que estar sempre impecável, né? Então, e no hospital é um grande desafio, porque a cada momento existe uma pessoa que não está muito bem e que, quando entra, a limpeza pode ter terminado de fazer agora. E quando alguém entra num momento não tão muito bem, acaba fazendo com que aquele banheiro não fique tão disponível. Então, a gente fez alguns processos, inclusive com tecnologia, né? Para que a gente revisasse cada banheiro a cada minuto ou quando era necessário. Com tecnologia, com processos, que a gente teve que remodelar todo um processo, inclusive até da própria governança do time. Como é que a gente poderia fazer com que aquele ponto, que era um detalhe tão delicado, se tornasse algo muito mais não é agradável porque banheiro é banheiro, mas ele, às vezes ele fica tão escondido, Luciano, tão Uhum. escondido, que ele só aparece, a sujeira, quando ela está aparente. Isso é um detalhe que a gente tem que trabalhar, né? Então, tudo isso, às vezes, é muito fácil. É só colocar mais um time. Não é. A gente tem processo, a gente tem produto, tem tecnologia, vários vários pontos que tem que ser conectado para a gente entregar o melhor. Você sabe que a gente conversou isso um pouco lá. Eu fiz uma expedição em Orlando e Sim, dentro dela tava conhecer a Disney. E olha, do jeito que você está falando e você está me encantando, eu tô lembrando muito da Disney. Olha que interessante. O Sírio-Libanês, sobre a sua ótica, sobre o que você está falando, me cheira muito o esforço que eles fazem. Por exemplo, a lixeira que você falou aqui, lá o Walt Disney, olha só que tudo é a mesma coisa que você está sim, falando e que realmente o detalhe faz diferença. Ele vende encantamento, ele vende sim, sonho. Então, quando você entra no parque, ele não queria uma lixeira suja, à isso, mostra, caindo lixo. Então, ele perfeito. faz toda uma ciência, um processo para que isso não Isso. aconteça, que é exatamente o que você falou. Ou seja, o banheiro, ele tem que estar limpo, né? Então, essa preocupação me lembra muito isso. Então, assim, ó, vai um elogio de alguém que acabou de fazer uma imersão lá, daquilo que você está me falando. Isso é muito bom e E na poderoso. verdade, quando a gente vai, a gente tem fala com o público, fala em palestra, esse detalhe quase não é falado, Hum. né? Porque é um banheiro, mas banheiro faz toda a diferença. Isso faz parte da vida das pessoas. E ela interfere na vida das pessoas, É, né? Então, é bonito falar de coisas bonitas, mas é bacana também falar que um simples banheiro, que a sujeira tem processo tem processo. para que ela não aconteça. Ó, deu aula, tá? Eu acho que todo detalhe faz diferença e realmente colocar o banheiro como exemplo parece tão simples, mas a galera não vê assim, né? Vai deixando. É a Sim, hora que você entra e fala, não, eu não aguento o banheiro, né? Eu acho que você tá muito certa em e é relação a isso. interessante também que hoje a gente tem várias instituições de excelência. Várias. A gente tem vários profissionais excelentes nessas instituições. Corpo assistencial de excelência também. Então, hoje o nosso cliente, ele pode escolher. Mas o que que ele escolhe além do tratamento? Hotelaria, né? Então, a gente tem que fazer com que esse detalhe da hotelaria se transforme numa grande experiência, né? Então, muitas vezes eu vejo os clientes
tem várias expectativas. A gente tem quartos de vários tipos, com varanda, sem varanda, suíte, e você vê que eles vêm procurando o conforto dentro do hospital. Não é mais aquele cliente que queria deitar numa cama, independente da onde ela está. Não, ele está pedindo muito mais que isso. Ele está pedindo assistência médica, assistência de enfermagem, mais todo o conforto que ele pode ter naquele momento. Então, o mercado também mudou. Por quê? Porque os nossos clientes estão exigindo muito e compara a área da saúde não com o hospital, mas compara com as experiências que ele teve em hotel, em turismo, num Nossa. navio, né? Em qualquer outro, numa experiência, numa aviação aérea, né? Quando a gente fala sobre gestão de fila. Então, a gente está num mundo muito diferente. O que eu aprendi lá, quando eu entrei no hospital em 1991, é diferente do que eu estou aprendendo. Hoje, o paciente discute com o seu médico o tipo de Hum, tratamento que ele vai querer ter. Você é assim. As pessoas que estão nos ouvindo também é assim. Então, a gente precisa também se preparar, capacitar para esse momento também. é. Ó, eu no caso não sou assim. Porque de verdade eu até brinco lá em casa com a minha família e falo, ó, cada um no seu quadrado, cada especialista, mas você tá muito certa. Hoje o cara dá um Google, quer saber mais que o médico, Muito, né? Ele fala assim, não, eu tô certo, você tá errado. Eu falo, ah, sim, eu acho isso uma loucura. Mas concordo que o mundo tá assim. O mundo muito. tá realmente discutindo situações. Você, como paciente, talvez não discuta tanto, mas você vai ter um administrador da sua saúde, sua mãe, sua esposa, seu pai, que vai fazer essas indagações por Entendi, você. De entendi. alguma forma, a gente vai ser sem tem que ter, sempre tem uma oportunidade de melhoria, porque essas pessoas estão aí para isso. Nossa. Se eu fosse te fazer uma pergunta sobre. Eu falar de negócios, né? Porque o que eu anotei aqui, que você falou, hotelaria, navio, você realmente está pegando a excelência desses caras para encantar e está fazendo igual, né? Sim. Qual seria o diferencial competitivo do Sírio-Libanês? Eu não posso negar que durante esses 100 anos, né, a gente foi um hospital pioneiro na UTI, né? Nós fomos um hospital pioneiro em tecnologia, né? Então, eu acho que talvez o que a gente diz assim, a nossa cordialidade faz toda a diferença. E isso eu estou dizendo porque quando a gente faz a pesquisa de satisfação, é o nosso principal item de diferencial, a nossa cordialidade. E olha, eu te perguntei, sabendo talvez lá dentro que você ia falar sobre isso, porque até agora o que eu consumi. Esse tesão todo sobre o Sírio-Libanês é isso, cara. Dá vontade de ir lá conhecer os bastidores, tá? Do jeito que você fala, é uma aula aqui. Eu acho que todo o empresário que está nos escutando aqui, ele tem que entender que o sucesso do cliente é o cliente se sentir bem, sabe? Isso. Confortável, se sentir da melhor maneira possível, né? Então, ser cordial, que é o que vocês é o maior diferencial competitivo, eu acredito, tá? As suas preocupações aqui fazem disso algo muito poderoso. Me fala um pouco sobre tecnologia, né? Boa, bom Como é assunto. que de verdade isso acontece lá? A tecnologia, eu sempre digo, você que é um empresário da tecnologia, sabe que a tecnologia é uma ferramenta para apoiar qualquer processo ser mais ágil, mais eficiente. Então, isso a gente sempre vai estar atrás daquilo que é o melhor para quebrar é, 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 as expectativas. Por exemplo, agilidade. Eu acho que em qualquer serviço, de qualquer local do mundo, agilidade é um ponto crucial, né, que todo mundo reclama e para nós também. Então nós procuramos tecnologia com que faça que os processos que podem ser feitos por uma IA ou por qualquer algo, um autoatendimento seja feito para que as pessoas que hoje fazem isso pela máquina fiquem livre para esse acolhimento,
para direcionamento, para tirar a informação, para estar mais perto no momento mais difícil, né? Então, eu acho que a tecnologia nos ajuda muito, muito na nossa eficiência, mas a gente tem que, em paralelo, cuidar das pessoas. É legal isso, né? Porque é a tecnologia fazendo o papel dela e as pessoas sendo Sim, pessoas. sim, Tem muita gente que quer fazer trabalho de um robô, de uma tecnologia, e não é não necessário, né? funciona. Conta um pouco pra mim, isso é curioso, veio na minha cabeça agora. O médico, ele vem de uma tradição, ele é tradicional, né? Como é que funciona o médico dentro da tecnologia? Hoje ele está mais aberto, ele está mais restrito? Como é que funciona a cadeia, né, da comunidade da medicina em relação à tecnologia? Eu acho que o médico usufrui demais da tecnologia. Hoje nós temos vários equipamentos de diagnóstico. Então, desde um simples exame de laboratório, um PET-CT que faz um escaneamento do seu corpo e procura o que está errado. Então, a tecnologia direciona e conduz o procedimento médico. Então, ele está muito aberto. Hoje nós temos procedimentos não invasivos, né? Que sana qualquer tipo de problema de saúde sem uma cirurgia aberta, como a gente fazia antigamente. A gente tem os robôs hoje, com 3 furinhos na barriga, Aham, resolve o nosso problema. é. Então, assim, o médico, a enfermagem, e eu acho que todo mundo, né, que precisa de um apoio de saúde, está usufruindo da tecnologia. E eu acho que isso só tem a avançar com o tempo, É, né? E o médico sempre vai precisar estar, é. porque é ele que vai consolidar o diagnóstico, ele que vai conduzir. E assim, Luciano, outro dia eu vi uma palestra dizendo assim: a tecnologia ela vai avançar, mas a cereja do bolo vai ser as pessoas, Isso, é. as empresas que investirem em pessoas. Você sabe que assim, ó, eu tenho uma empresa de tecnologia, Sim, né? O escritório inteligente é uma empresa de tecnologia. Só que eu falo que nós somos uma empresa de educação e não de tecnologia. Por quê? Se a tecnologia que as pessoas inventam não for educado, ninguém sabe usar. sim, Então é assim, ó, todo mundo um dia vai ter que entender que nós estamos migrando para o negócio da educação. sim, Porque a cereja que você falou são pessoas. sim, Todo mundo tem que ver pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta sim, sobre como é que você conecta eh, a, o que vem de. Você falou assim, ó, não sei se lá você tem NPS, tem. né? Como é... Tem bastante. Você falou Tem. assim, ó, tem muito dado lá, Luciano. Como é que você gere esse dado? Assim, ó, você tem lá um polo de. Você tem um CTO lá dentro, sabe? Alguém de tecnologia alta que. Você tem um analista de dados que Sim, você toda hora está monitorando para colocar numa experiência melhor? Como é que é? sim. Eu tenho dentro do meu time, eu tenho um escritório de experiência do paciente. Nossa. Dentro do escritório, a gente tem uma área de inteligência. Então, todo a pesquisa do NPS, ela é analisada dentro desse escritório. Analisando desde, Quantas desculpa, pessoas, Márcio, só para entender, esse time aí? esse time hoje a gente está com quatro É pessoas. grande, né? Quatro pessoas. Uhum. E que ela elabora e analisa o relatório a todo mês. Então, coloca o NPS por área, NPS pela jornada, né? Colhe as informações que o paciente descreve que é positiva e que não é, e as oportunidades. Disso vira um relatório executivo que Tá. todo mês é divulgado para a instituição. E o NPS é uma meta institucional. Nós temos obrigação de entregar o melhor. Então, Cara. a cada mês que a gente divulga, então a gente tem um time também que vai colhendo as oportunidades e vai em cada área para ver o que, que a gente pode fazer de um processo de melhoria. E como é que funciona assim, dentro da melhoria, a, sei lá, a copeira? Que tipo de treinamento ela tem para ser a mais gentil? Porque ela também aparece, né? Como é que funciona esse todo aí? A gente também tem uma área dentro da nossa diretoria de pessoas
que faz a capacitação institucional das pessoas, né? Certo. Então, a gente tem treinamentos falando sobre o propósito da instituição, falamos sobre processos, né? E processo é muito importante. E eu acho também que quando a gente ensina o processo, tudo fica muito fácil, porque quando você precisa sair um pouquinho do protocolo, você sabe até onde. Então, tem uma outra questão, Luciano, que é importante, que quando a gente tem equipes capacitadas, com processos bem definidos, ela tem autonomia no momento que ela precisar de sair um pouco do script e fazer o melhor. E aí eu acho que é a cereja do bolo. Todo mundo sabe que quando a gente vai para um serviço e você tem respostas muito quadradas, você sai insatisfeito. Porque aquilo não te atende. Mas quando você tem respostas bem estruturadas e uma pessoa que atende e que faz toda a diferença, e isso a gente tem muita evidência, porque os pacientes nominam os elogios, porque ela me trouxe uma manteiga e naquele momento não tinha na minha bandeja e não estava no meu cardápio. E ela fugiu do protocolo, né? É outro detalhe que faz a diferença, É um detalhe que faz né? diferença. Ou então, uma criança que não está comendo, quer uma comida diferenciada. Então, volta para a nutricionista, a copeira volta para o nutricionista, vê se, por exemplo, um sorvete pode ser dado para aquela criança e ela entrega, é uma surpresa. Então, assim, eu acho que esses detalhes que ao longo do caminho a gente vai entregando, que vai fazendo com que a instituição se paute em pessoas. Acho que Legal. isso é mais importante, É. né? Fala um pouco para mim, aprofunda mais, por gentileza, sobre o processo, né? O processo sob o ponto de vista de playbook, de estatuto. Então imagine assim, ó, eu entrei lá, ou eu sou um médico, ou eu sou qualquer área, eu entendo do jeito que você está falando que tudo lá tem um processo. Sim. Como é que funciona o fluxo de rampagem desse checkpoint aí em relação a processo? Tudo é capacitação. Então, o médico, quando ele entra no hospital, a gente tem uma área que cuida das equipes médicas que faz essa capacitação. Tá. A equipe de enfermagem tem uma área de educação continuada, que ao tempo todo mune todos os colaboradores da enfermagem e de toda a área assistencial de procedimentos, de protocolos. Porque assim, a cada momento uma tecnologia ela é implantada e o processo muda. Muda. Ele é Então, totalmente mutável, né? mutável. Então, a gente tem essa área de educação continuada que vai nutrindo os colaboradores dessas informações o tempo todo. Educação. Só um minutinho, assim, Claro, porque isso é muito legal. Essa educação. educação continuada aprofunda mais. Eu estou pensando aqui, se eu fosse usar na minha empresa, né, a nossa audiência, ela gostaria de ter uma educação continuada. Sim. Lá a gente tem os nossos PDIs da vida, que a gente aplica e tal, mas aprofunda mais, por favor. Então imagine assim, ó, é toda segunda-feira, como é que funciona de verdade a educação continuada? Toda hora eu estou em continuação, mas como é que é de verdade, assim? O colaborador assistencial, por Pode escolher exemplo, uma área se você quiser. enfermagem, porque é Enfermagem, da vamos lá, onde eu vim, enfermagem, show. e em algum momento ali no começo da minha trajetória, eu já fui da educação continuada, Tá. né? Então, todo colaborador, lógico, ele vem graduado, ele vem com toda uma bagagem da faculdade ou de outras instituições com que ele já trabalhou. Legal. Quando ele chega no Sírio-Libanês, ele obrigatoriamente ele passa por 40 dias em treinamento 40. para que ele estude todos os procedimentos, né? E após esses 40 dias, ele é acompanhado por um profissional da área, que é o Esses, mentor, né? esses 40 dias é só treinamento. Só Ele não tá treinamento. no game Não, ainda. não. Nossa, excelente. Pode continuar. Nossa, que maravilhoso. E, Porque são 40, porque assim, todo mundo, né, mas eles contratam querendo que o cara já comece amanhã de algo que ele nem entendeu direito, sim, cultura, situações, né? sim, E vocês não, vocês se preocupam. Isso aqui, a gente tá falando da enfermagem, né? Então, entrou, olha, você vai passar 40 dias fazendo essa bíblia, essa ata, isso, já tá com o profissional. isso. Já vem.
E ao longo, depois desse período de treinamento, eles continuam com uma mentora perto. Então, eles sempre vão fazer o procedimento ou um atendimento junto com uma mentora, até que essa mentora diga que ele está ok para prosseguir a jornada dele dentro de um time, né? Quem é essa mentora? Essa É uma mentora, enfermeira, sempre é uma enfermeira da educação continuada e a também educação continuada é um time? é um time. Ah, você Ele tem é um time só para educar. só para educar. Eu pensei por um minuto aqui que poderia ser alguém nomeado aquele mês. Não, a Isso tem gente. até um nome chamado Bud. Isso. Bud é aquela pessoa que você pode nomear na sua empresa para te ajudar naquelas. Vocês não, vocês têm um time de Bud, né? Isso. Pegando esse. Então, quantas pessoas. É a mesma, a educação continuada tem 4 pessoas no escritório do coisa. Quanto time A, tem da. Aí depende do a núcleo, né? educação continuada, ela faz parte da diretoria assistencial, Tá, né? Hoje eu não faço mais parte da diretoria assistencial, mas eu digo que existe uma gerente de educação continuada que ela tem ok. um time de enfermeiras que faz toda a capacitação da área assistencial. Meu, isso é maravilhoso, cara. Ó, para você, eu vou até olhar para a câmera aqui, ó. Você entendeu que dentro da sua empresa, se você tiver algo continuado, que a sua excelência não vai cair. Sério, a gente está tomando uma aula aqui, eu já vou para a terceira página de anotação aqui, tudo muito bom. Bom, depois dos 40 dias, quando que de verdade essa pessoa está rampada? Como é que é o selo de vocês para falar assim, ó, você se formou na nossa Quando faculdade essa aqui? mentora, né, ela passa por um checklist do colaborador, diz que ele está apto a trabalhar, né, sem uma mentoria próxima. Tá, Mas sempre vai ter um time ali de apoio, a enfermeira da unidade, o técnico que já tem um pouco mais de experiência, sempre no apoio. E tá, eu acho que é importante também, como a gente trabalha com pessoas, e eu não falo só da área da enfermagem, falo ok, de qualquer time que esteja trabalhando dentro do hospital, o colaborador tem que ter a liberdade de dizer assim: eu não sei fazer. claro. Tem que ter essa liberdade. Porque em alguns momentos, dizer não sei fazer parece que é uma fragilidade. Na Hum, verdade, não é. É uma grandeza, É né? uma grandeza. É, Porque ele está protegendo é, a pessoa, uma pessoa. Então, quando ele diz eu não sei fazer, é lógico que ele vai ter um apoio de várias pessoas, do time dali do dia, para que ele faça e ele seja treinado, para que ele diga assim: eu sei fazer eu sei agora. fazer agora. Muito bom. E existe também, até 40 dias, desligar alguém? Essa Sim. pessoa Qualquer não. área do hospital, qualquer área de E qualquer essa regra é companhia. dada no início. Falou, meu Sim, amigo, é o seguinte, ó, a gente está sim, investindo em você, mas se liga, né? sim. Eu Senão. acho que assim, em todas as empresas, a gente tem os 3 meses, Tá. né? Em Aham. que a instituição diz se ela está dentro da cultura dela, e ao mesmo tempo o colaborador dizendo assim, se ele se sente parte daquela cultura. E ele tem todo o direito de desistir também da empresa. Claro. Né? Então, quando eu digo assim, agora eu vou voltar um pouco da minha área, que é uma área não assistencial, é uma área de apoio. E eu tenho um time que não se graduou na área da saúde, então eu digo que não é uma profissão, é um emprego, né? Em que eles vão começar a deparar com algumas questões que não fazem parte da vida dele. Então, nesses 3 meses é onde a gente faz a capacitação, né? Mais intensa. Ele também vai entendendo como é a rotina de um hospital, como é um atendimento de um paciente e uma família com algum tipo de problema de saúde, né? E aí é essa fase em que ele diz assim: muitos dizem, eu não nasci para isso. Eu não consigo ver uma criança Ele chorando achava que era, mas e ali ele não, validou que não era, não né? era. E tudo Então, bem, e né, tá mano? tudo certo. Eu acho que isso que é o grande ponto das empresas, entender que quem fica são as pessoas que realmente têm esse propósito, que gostam de pessoas e que têm, talvez, a gente fala uma saúde mental para cuidar de outras pessoas, para dar o seu melhor, que é incrível, né? Então, tudo que você tá falando é incrível, É né? incrível, porque nem todo dia a gente está bem. Uhum. E a gente tem que dar um banho numa pessoa que está numa cama.
A gente tem que dar uma medicação, a gente tem que fazer um atendimento para fazer um agendamento de um exame, que a pessoa está muito ansiosa pelo resultado, de uma recepcionista, que a pessoa também chega ali muito tensa e tem toda aquela questão burocrática para ser feita e toda a resiliência que ela tem que ter. Então, são vários pontos ali de contato que você precisa ter toda uma. Às vezes eu falo um pouco de jogo de cintura, um pouco Sim. de maturidade, um pouco de apoio também de toda a instituição para que tudo isso aconteça. Tudo isso é treinável, É tudo certo? treinável. É, É tudo. porque tem dia que você acorda não tão alegre mesmo, né? E como é que funciona esse projeto de transição? Porque você praticamente não é permitido Sim, isso, né? Tem gente que vai chegar num caos puro. Você não pode pegar o seu caos de casa e trazer para cá. sim, Existe a abertura de nem trabalhar naquele dia, se a sim. pessoa estiver na bad Se ela, pura? Como se é? ela se sentir não confortável, eu acho que é importante que ela diga que ela não está bem e o gestor da área, né, prontamente atendê-lo, Sim. né? Se não está bem para atender uma outra pessoa, talvez tenha algum outro trabalho que ele possa fazer, né? E deixar com que outra pessoa faça por ele. Então, eu acho que tem várias formas, e aí, de novo, é muito gestão, né, Luciano? É Uhum. muito gestão. Porque quando a gente fala de pessoas que cuidam de pessoas, a gente também tem que cuidar do nosso colaborador, Claro, que é muito importante. claro. Então, ele tem que estar na sua melhor forma para atender da melhor forma possível. Então, todos os dias, eu acho que existe essa necessidade de a gente olhar olho no olho e entender como é que está a pessoa. Nossa, isso é maravilhoso. Na parte do NPS, vocês fazem tudo tecnológico? As perguntinhas, sabe? Vocês Sim. têm pranchetas de equalização de pesquisa ou tudo é um QR Code? Como é que funciona a Então, captação, tanto interno como externo? a gente tem a pesquisa que ela é enviada por e-mail, Ok, né? 24 horas depois que o cliente tem alta, né? Ao mesmo tempo, a gente também, porque cada um tem uma forma, então a gente precisa atender todas as formas que o cliente quer se comunicar com a isso, instituição. A gente tem também os folders que ele pode também dar sua opinião. tá, Nós temos o ok. telefone também. Vocês ligam para o cliente. Nós ligamos, mas é muito mais o cliente nos ligar. Tá. Eu tô perguntando porque assim, quando a gente fala de NPS e a gente tem um bom NPS, né, uma nota boa, as pessoas têm dificuldade de dar nota boa quando tá tudo bem. Geralmente as pessoas entram quando tá mal, né? Não, eu vou Sim, reclamar, tal. sim, Então, a minha pergunta ela é voltada a isso. Como é que você coleta o dado para a pessoa realmente responder? sim. Ah, porque às vezes as pessoas não respondem. A gente queria tanto que respondesse, né? Pra gente toda vez estar evoluindo, a gente precisa de um feedback. Então, vocês têm uma boa aceitação de feedback? Aceitação não, uma boa coletagem de Nós feedback? temos, assim, dentro do mercado, a gente diz que o nosso índice de, de resposta é muito, ela é acima de 20%, Nossa, ela é muito alta. Mas por que que eu qual é digo o isso? segredo? É. Qual é o segredo? As pessoas gostam da onde elas são tratadas. Então ela quer essa melhoria o tempo todo. E a gente vê, eu que estou dentro do mar, a gente vê os relatos. Eu estou escrevendo porque eu estou insatisfeita e eu quero eu quero que aquele problema seja resolvido para minha volta. Entendi. Então, isso é muito bacana, porque as pessoas não estão dizendo para a gente que ela está desistindo daquele serviço. Ela está dizendo que ela vai voltar, mas ela quer ver aquela melhoria. E ela nos Nossa, cobra. que Isso maravilha. que é mais importante. Então, é isso que eu digo, é uma instituição que ela fez a conexão com o cliente, né? Focado 1000% no Mil cliente, por desde cento a no hora que cliente. ele pisa, na hora que ele Sim, sai. Ou seja, é uma jornada muito grande, sim, cuidando dele, esperando até a próxima volta dele, da é, família dele, né? Vocês se sim, preocupam muito. sim. E eles querem o melhor. Olha, hoje eu estive aí. Semana que vem é meu pai, é meu marido, vem fazer um exame, vai para uma cirurgia e eu quero que aquele ponto que eu tive atrito seja resolvido. Nossa, que maravilha. E é importante a gente ouvir, porque toda a informação é importante. E quando a gente olha e quando a gente tem uma amostra grande do mesmo problema, aí sim a gente tem que Tem resolver, que resolver. né?
Deixa eu te fazer uma pergunta de bastidor, assim, né? Essa pergunta é. Eu brinco que é assim: como é que joga o jogo fora do jogo? E o que acontece lá, claro, dentro daquilo que você pode falar, né? Que as pessoas nem imaginam que acontece dentro de um hospital, assim, né? Então, a analogia que eu falo sempre é: a gente tá vendo show, né? Mas e o bastidor? Fala coisas pra gente assim que vocês falam, meu, vocês nem imaginam que a gente faz isso, faz aquilo. O que que tem coisas aí que você pode contar pra gente? Ai, tem várias histórias, mas assim, nos bastidores tem muita gente trabalhando contra o tempo, sabe? Então, a gente, por exemplo, eu falo muito das questões de call center, né, do agendamento, que nem sempre isso aparece, mas recepção. Então, o tempo todo eu tenho um time que eu digo que são formiguinhas, que trabalham 24 horas para que quando o cliente chega lá, tudo esteja da maneira como ele imagina. Então, é, é desde uma ligação, por exemplo, de um paciente que quer fazer um ultrassom e eu não tenho horário na agenda. E aí o operador lá do call center diz assim: o senhor pode esperar uma ligação minha para eu tentar a data e horário que você quer? E aí começa. É a corrida do tempo de várias questões ali, ver remanejamento de agenda, falar com o médico, falar com a enfermagem, falar com a recepção, para, né, para as áreas de apoio, para que a autorização do convênio esteja pronto para a gente atender um cliente. Então, são várias situações. E o mais importante, assim, hoje as pessoas querem o agora. Antigamente, as pessoas ligavam para um serviço e falavam: olha, eu preciso fazer determinado exame. Que dia você tem disponível? Hoje elas não são mais assim. Data e horário. Tem que ser data e horário. Se eu não atender, ela vai para alguém que atenda o pedido dela. Ok. Então, o tempo todo, e a gente tem as agendas muito cheias, a gente sempre está correndo contra o tempo e para as pessoas. E eu digo não só para os pacientes, mas para os médicos também, que estão ali no seu consultório, com uma pessoa doente, com um diagnóstico que precisa ser rápido. Então, assim, Marina, eu estou com um paciente aqui na minha frente. Dá para atender ele agora para fazer um exame XXX? E aí, de uma ligação, várias coisas acontecem nos bastidores. Agenda, médico, enfermagem, recepção, central de guias, concierge, várias pessoas se mobilizando para que a gente possa atender da melhor forma possível. Meu, e isso é tão legal, né? Eu anotei aqui que é o que acontece nos bastidores, vocês estão sempre contra o tempo. Contra o Porque tempo. ninguém tá ali porque quer, né? Essa que é a Não, grande verdade. Então vocês estão contra o tempo de tudo. O maior sim, bastidor tá aí, né? é o tempo todo. Então, assim, primeiro, assim, existe pessoas chaves dentro da instituição que o telefone, o celular não para. E vou dizer assim, por quê? Porque a gente o tempo todo está trabalhando contra o tempo e para atender uma expectativa. Sábado, domingo, noite, o que for. Às vezes tem pessoas que estão dentro de um cinema, saem do cinema para resolver um problema de uma outra pessoa. Então, assim, é muito coração, é muito vontade de querer resolver um problema. Assim, e tira um momento de folga, uma hora para atender as pessoas. E eu digo assim, não só por mim, mas por várias pessoas que estão dentro dessa instituição há muito tempo, que dedicaram muitos dias dias das mães, muitos dias dos pais, muito feriado, final de semana, se dedicando para o outro. É, Isso é muito é, mui- é motivador, muito né? bonito, né? Eu coloquei aqui, é doação, coração, É. né? Eu acho que tem uma linha aí muito forte sobre isso. Se a gente fosse fazer um comparativo, de um conselho que você poderia dar, talvez mais aberto para o mundo empreendedor, como é que ele deveria olhar para dar mais sucesso ao cliente dele? O que que você pode pegar daquilo que você é o skin the game puro, maravilhoso e falar assim, ó, empresário, você tem que. Seria.
Na verdade, assim, eu diria assim, nós que somos da gestão, a gente realmente tem que colocar a pessoa no centro. As empresas que dizem que tem a pessoa no centro e toma decisões sem que as pessoas que eu vou atender sejam ouvidas, ela não tem as pessoas no centro. Hum. Então, por exemplo, eu acho que vários já ouviram essa frase: ah, a gente acha que o cliente vai gostar. Eu vou abrir determinada unidade, eu vou fazer determinado processo. Ah, porque eu acho que isso faz bem para o negócio. Vai fazer bem para o negócio se as pessoas quiserem daquela forma, né? Então, é diferente. Eu ouço muito, às vezes, Tirar o acho, o né? O acho. acho não é para existir, Não, né? não tem que existir. Você tem que realmente. Eu acho que tem uma questão corporativa, empresarial e tem a questão do negócio. Sim. Mas a pessoa, o cliente tem que ser ouvido de qualquer forma. Porque às vezes a gente faz coisas tão grandes e ele não quer tão grande. É só um detalhe. Um detalhe. Eu vou dizer um exemplo. Hoje, acho que em todos os lugares com que eu ouço e vou, agilidade é um ponto crucial. Desde a aviação aérea, ninguém quer ficar em fila. Ninguém quer ficar em fila. Será que a gente está ajustando os nossos processos para as pessoas não esperarem? Nossa, isso é um tapa na cara, né? Será? Realmente, eles Será? estão pensando no cliente, Estão né? pensando no cliente ou está pensando no negócio? Eu acho que assim, o negócio ele é consequência, porque se a gente tiver fidelizar o nosso cliente, fazer com que ele faça parte da empresa, ele vai ajudar. Ele não vai desistir da gente. E o que eu percebo também que as pessoas, elas não estão tão fiéis assim. Ela vai aonde atenda as expectativas dele, num ponto ou no outro. Então, como é que a gente hoje fideliza o nosso cliente de verdade? Que ele seja constante, que ele defenda a marca. Ouvindo. Não tem outra receita. Ouvindo de verdade, De né? verdade, não Porque fazendo de conta. esse negócio de ouvir, falar, ah, estão falando aí, mas isso aí é tudo bobeira. Falou, como Isso. assim bobeira, Me né? Se eles dói o estão falando, coração né? quando eu ouço alguém dizer assim: não, isso não faz diferença. E a gente mostra com o indicador que faz, porque o cliente está dizendo que aquele é um ponto de atrito. É. Então precisa ser investido ali. É, tá aí o dado, né? Tipo, tem que ser um indicador. Tem que ser um Porque às vezes também indicador. uma pessoa só falou, Não, né? Uma pessoa, pô, pera só um minuto, é, né? Mas já é um começo de algo. é Atrás de isso. um vem outro e assim vai. Eu acho que indicador, número, análise faz toda a diferença para uma instituição. Ter evidência daquilo que a gente está falando. E quando a gente tem evidência, não tem o que discutir, É, só tem que trabalhar. é. É, tem o luto também é uma dor, né? Que dá é a dor do luto, né? Que a gente fala sobre algo que tirou a gente do eixo, né? Não só o luto pelo luto. Tô falando luto como morte, o luto sobre algo que te tirou do eixo, né? Existe uma dor e ela também é metrificada, né? Dá para Sim, você entender o sentimento das sim, pessoas e pegar um caminho se você tiver dado. Você gosta muito, né? De muito, dado, né? muito, o De tempo todo. O tempo todo, todos os dias, eu olho os indicadores ali do call center, do NPS, ver o que as pessoas falam, ir na área. Eu acho que é importante para um gestor, não só fácil estar atrás de um notebook e uma cadeira. O difícil é você ir lá na ponta e observar o que está acontecendo no teu negócio. Muito importante. Visitas na área todos os dias. Então, eu costumo andar pelo hospital várias vezes, não pegar elevador, sobe escada para ver se está tudo limpinho, desce escada, Nossa, que legal. vai na recepção, fica ali perto, ouvindo uma atendente atender as pessoas, observar as pessoas no corredor, muitas vezes estão muito perdidas, e faz, Luciano, faz toda a diferença você parar e olhar para a pessoa, eu posso te ajudar? Muita diferença. E a gente faz muitas conexões. Muitas conexões. Hoje eu tenho pacientes que eu encontrei e vários outros colaboradores que num corredor, numa palavra, eu posso te ajudar, se transformaram pessoas assim, fiéis ao hospital, que sempre está dando feedback, sempre liga
para elogiar ou até, Marina, precisa consertar isso, não está tão bom. Então, o tempo todo. Marina, se a gente fosse dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, é aquele conselho que eu falo da segunda-feira sua linda. Aquela que eu não faço ainda, mas eu tenho que fazer a partir do seu conselho. Então a analogia é, eu tenho a minha mesa, ela tá limpa, eu vou abrir meu notebook, o que que eu tenho que fazer que a Marina me falou que a partir de agora eu não posso mais negligenciar? O que seria? Primeiro, eu acho que assim, entender a empresa onde você está, a companhia, qual é o propósito dela, isso é importantíssimo, né? Se alinhar, se conectar com esses propósitos, com a cultura, né? Outro ponto, eu acho que é cuidar muito do seu time. Então, todos os dias eu eu gosto de saber das pessoas, é importante. Tem algumas pessoas que a gente tem mais proximidade ou não, mas quando você visita as áreas, você percebe as pessoas. Eu acho que esse olhar é muito importante. Ter um número para te respaldar o tempo todo, Ter o tempo, métrica, né? ter métrica o tempo todo e uma análise. O número puro não me diz nada. Não me diz nada. Interessante. Eu tenho um número e eu vou entender se aquele número faz jus no que ele está me dizendo. E aí trabalhar com isso. Então, assim, às vezes a gente só tem um número e todo mundo, um indicador, indicador, mas nem sempre o indicador é aquilo de fato. Então tem que ir na área, ouvir as pessoas, ouvir a gestão que está próxima. E ali a gente traz muita melhoria. A gente fala melhoria contínua. É isso, melhoria contínua. E a gente, como gestor, também tem que estar em melhoria contínua, porque às vezes a gente acha que a gente já passou por tudo, a gente conhece tudo, a gente estudou, fez MBA, fez mestrado, fez doutorado e sabe de tudo. A gente não sabe de nada. É. A gente Só tem que sei que nada sei. só sei que nada sei, porque a gente aprende todos os dias. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente faz uma faculdade todo dia quando a gente acorda, porque todo dia é uma surpresa Sim, e todo mundo é diferente da outra. sim. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender, né? Essas conexões. E conexões com pessoas, né? Não, não existe nenhum negócio em que a gente não pode. Se a gente não tem conexões, a gente não trabalha. Acho que é vazio, né? E vazio. É. Comunicação assertiva, uma bela de uma comunicação, que eu acho que é importantíssimo. Acho que nesse mundo da agilidade, se a gente não se comunica bem, é, Chega a acho que lugar nenhum. chega a lugar nenhum e a gente tem muitos problemas com uma comunicação mal feita. Então, eu acho que assim, é um conjunto de várias coisas que no final acho que alegra, né? Todo dia, no final do dia, quando a gente entrega um sorrisinho de uma criança num corredor que a gente passa, ou de ouvir assim no corredor falando assim, nossa, hoje eu tô melhor, faz toda a diferença para mim, para as pessoas que estão trabalhando dentro do hospital. É um aprendizado todo dia, Luciano. Eu imagino, e você arrancar sorrisos de uma maneira que é natural, né? Natural, Ai, que é delícia. muito. Fazer às vezes de uma situação não tão boa e a pessoa com dor e ela te olhar e falar muito obrigado, é muito, Nossa, vocês devem ter testemunhos incríveis, né? Um hospital deve ter tanta história, muita tanta coisa história. linda, tanto aprendizado que as pessoas deveriam É. entender melhor sobre, né? E eu acho que assim, eu vou dar um depoimento. Eu tive meu pai internado no hospital por 6 meses e ele acabou falecendo. Eu trabalhando e as pessoas cuidando do meu pai. A dor da filha, ela é eterna, mas a gratidão, eu não tenho nem que dizer o que foi do meu time, das pessoas que cuidaram dele, até o finalzinho, quando ele realmente se foi. O respeito e a forma, isso fica no coração da gente. E até nesse desfecho da despedida, tudo fica tão melhor. Então, eu acho que é tudo isso emociona. E eu estou dizendo que é um depoimento meu como cliente, não do hospital, mas como
filha, sabe? E Sim. poderia ser em qualquer outra instituição. Mas se tiver conexão com as pessoas, faz toda a diferença, Luciano. Faz toda a diferença. Bom, é com isso que a gente vai terminando. Foi, foi maravilhoso, Ai, mas obrigada. foi muito Eu bom. espero que eu tenha contribuído. Não, mas você deu aula em todos os aspectos. Foi uma trocação maravilhosa. E assim, ó, de coração, continue do que você faz. Ai, O que você faz obrigada. é maravilhoso. Eu te Obrigada. falei que um dos maiores exemplos que a gente tem de encantamento é a Disney, que eu acabei de terminar um Sim, curso imersivo lá. maravilhoso. E você dá aula nisso. Eu não vejo Obrigada. diferença. Estou sendo sincero agora. Eu não vejo diferença daquilo que eu aprendi de Disney e o que você me ensinou hoje. Ai, Então eu obrigada. acho que você está num caminho muito forte. Continue. Obrigada. Obrigado por me ajudar a ajudar mais, que é o propósito do canal, que começa essa jornada muito grande, linda e genuína. Parabéns, Mar. Obrigado, linda. Tamo Obrigada. junto, viu? Obrigada. E lembre-se, se você estiver pronto para se complicar, bora. Bora, let's go.